Filipe Nyusi termina a visita a Zambésia preocupado com os níveis de corrupção. A Assembleia da República aprovou na generalidade o projeto de revisão da Lei da Família. Passam hoje 50 anos desde que o homem pisou pela primeira vez a Lua. Muito boa noite, e este é o Jornal. O Presidente da República está preocupado com casos de corrupção na província da Zambésia e no país. Filipe Nyusi, que falava em sessão extraordinária do Governo Provincial, alargada a outros quadros, disse que é importante que se coloque um ponto final ao fenómeno. Vejam, isso não é... O chefe do Estado manifestou sua preocupação com casos crescentes de corrupção ao nível da província da Zambésia e no país no geral. Nesta sessão extraordinária, alargada a outros quadros, Filipe Nyusi referiu que a corrupção está em vários setores de atividades. Pediu o levantamento de todos os setores e todos os distritos. Em cada distrito, em cada setor, há manifestações de corrupção. Um diretor, um administrador está em condições ou deve estar em condições de gerir esse tipo de atitudes. Que acontece lá dentro do serviço. O roubo é no hospital, a ausência é nos nossos serviços. Está a ser generalizado também a falsificação de diplomas ou certificados. É uma maneira de corrupção, de vir roubar. E essas coisas todas que estou a dizer, somando, é muito dinheiro que se lesa ao Estado, porque em algumas áreas nós quantificamos e se consegue saber quanto que se rouba ao Estado para um funcionário que não trabalha, mas está todos os dias atrasado ou embregado e a receber normalmente. O estadista escalou no seu último dia de trabalho na Zambésia, o distrito de Pebane, onde deparou com obras do Estado abandonadas pelos empreiteiros. Nyusi disse que o caso mostra como a corrupção está enraizada. Às vezes essas obras abandonadas, como essas que vimos em Pebane, vocês próprios não têm coragem de procurar porque sabem por quê. Porque a pessoa que te deu o serviço foi em troca de alguma coisa e ele não te respeita. Faz mesmo o que vai me acontecer se ele sabe o que aconteceu com aquilo que ele fez. E abandonam as obras e vocês próprios não se preocupam, as pessoas existem, cruzamos com eles todos os dias e não lhes acontece nada. E como são malabaristas, mesmo quando se simula levar o caso para o gabinete de corrupção, eles manipulam até lá e conseguem sobreviver na nossa cidade, à nossa custa, e nada lhes acontece. E nós próprios é que subsidiamos a vida deles e deixamos eles à vontade. O Presidente da República falou de casos de corrupção ao nível do Hospital Central de Climane, Autoridade Tributária, Polícia da República de Moçambique, entre outros setores. Existe, por exemplo, no hospital, cobranças ilícitas para aceder a alguns exames. Crime, você sabe muito bem que a pessoa paga a mesma, mas para você ser primeiro, aumenta em cima para pagar. Isso são casos frequentes e que nós conhecemos isso onde acontece e as pessoas que estão. Isso acontece mais até aqui no Hospital Central de Climane. Por causa do equipamento aqui, o governador xingou o hospital com equipamento de ponta, mas o equipamento de ponta está a enriquecer uma pessoa ali em detrimento de doentes. Há doentes graves que estão na bicha à espera, mas porque há um doente que vai lhe dar mais um dinheirinho, então leva aquele que pode esperar mais um minuto e deixa as pessoas ali a morrer. Por tendências, isso tem uma corrupção criminosa, que as pessoas não medem a dimensão daquilo que está a fazer. Disse igualmente que o país tem mais de 8 administradores distritais que estão a responder casos ligados à corrupção e abuso de funções. Na hora de balanço da sua visita a Zambésia, Filipe Nyusi destacou avanços nos setores da educação, saúde, agricultura e energia. O Presidente da República disse que estão criadas as bases para que a província registre altos níveis de crescimento. A província conseguiu distribuir mais de 16 milhões de livros até da 7ª classe. O rastro de médico, se prevalecesse o indicador populacional,
teríamos melhorado muito mais, mas já de 123 que nós tínhamos em 2015, a quantidade de médicos, não digo o Horácio, a quantidade de médicos agora já estão acima de 210. Introduziram com alguma intensidade a aquacultura. A energia, já completamos todos os distritos, mas também os postos administrativos, já estamos lá em 9 postos administrativos, estamos em 3 localidades e já estamos a avançar para as povoações, para além do projeto de iluminação rural que lançamos em Guijá, aí em Moiane, ainda dentro deste ano, que está a fazer iluminações nas povoações de uma maneira tímida, mas melhora a qualidade da vida das populações. Brevemente iremos inaugurar a central solar de Mucuba e penso que esse também vai ser um motor para podermos avançar mais com o desenvolvimento, porque sem energia não se faz. É importante dizer aqui que a província de Zambésia precisa de arrancar. E nós criamos as bases para o arranque desta província, porque é preciso uma série de infraestruturas que nós idealizamos construir. Mas, como disse, tínhamos que repor as pontes, mais de 13 conseguimos, ainda continuamos com mais pontes, mas em termos de produção, saúde, educação, energia, água, os indicadores são animadores e nós aproveitamos de saudar a província de Zambésia por esses avanços todos. Por isso, fazemos um balanço bastante positivo, porque a realidade no terreno vê-se e a melhoria de qualidade da vida das populações, cada dia que passa, é visível. Já na qualidade de presidente da Frelimo, Filipe Nyusi lançou o movimento Onda Vermelha na Zambésia. Segundo Filipe Nyusi, a iniciativa visa mobilizar os membros do partido a levarem a mensagem aos pontos recônditos sobre a necessidade de votarem na Frelimo. A onda vermelha lançada pelo presidente Filipe Nyusi serviu para alertar os membros do partido Frelimo a se empenharem para os desafios eleitorais que se seguem. O presidente da Frelimo disse aos seus membros que, mesmo com enormes desafios, o país caminha a bom porto. A onda vermelha é essa. A onda vermelha significa nada de distração, olhar para frente. Mas o país nunca parou. O professor com pouco salário sempre pingou. A imaginação existiu. Todos os dias não pararam de dizer a falar. Dissemos, a Frelimo não se vai distrair. Temos uma responsabilidade aqui que ninguém mais tinha. De pôr o país a andar, de ter um hospital com medicamento. Atrasa-se salário, mas nunca faltou salário nenhum mês, senão por causa da negligência de um trabalhador. Nós estamos aqui, sabemos muito bem que a província de Zambésia precisa muito mais. Decidimos para arrancar, tivemos contratempos. Infraestruturas aqui têm que ser feitas aqui. A industrialização aqui tem que ser feita aqui. A energia aqui. Com essa dificuldade, não estamos a fazer aqui nenhuma campanha, estamos a dizer aquilo que devia ter sido feito. Filipe Nyusi disse que o partido está interessado em continuar a trabalhar rumo ao desenvolvimento. Não vão acabar com esses problemas que tem, dívida agrícola, etc. Não vão acabar o hospital. O melhor hospital que foi construído agora está onde? Depois da independência, está onde? Não acabamos aqui esse, não está aqui o hospital. Quem é que está a vir dizer paga? Porque a coisa foi trabalhada dentro das balizas. Há o problema de emprego para jovens, esse aqui é o problema. Não desanimemos. Estamos a fazer um trabalho para que consigamos ou autoemprego ou então trazer mais empresas. O presidente da Frelimo aproveitou a oportunidade para alertar aos membros a se engajarem no desenvolvimento do país. Não há riqueza de uma pessoa aqui. Às vezes, quando queremos trazer investidores, acontece que essa zona é minha, essa zona é minha. Não há zona de ninguém aqui. Se tem seu cajueiro, mangueira, coqueiro, negocia-se como se faz em todo o mundo, resolvemos e vamos investir em Moçambique e Zambésia. Então estamos aqui para dizer, não se distraiam, estão-nos a ouvir, estão-se a organizar a maneira deles, não essa nossa bonita, essa de festa. Durante o lançamento da Onda Vermelha, houve espaço para música.
A Assembleia da República aprovou na Generalidade o projeto de revisão da Lei da Família. Dentre várias inovações, o projeto proíbe casamentos com menores de 18 anos e fixa em 2 anos o período mínimo de convivência matrimonial para o conhecimento da união de facto. A revisão da Lei da Família visa essencialmente ajustar a legislação à realidade atual e adequá-la à Constituição da República. Dentre várias alterações, o destaque vai para a proibição de casamentos de menores de 18 anos e pessoas que estejam em união de fato. No artigo 30, a Comissão propõe a introdução de uma nova linha D para que possa proibir casamento de alguém que esteja em situação de união de facto atestada. Artigo 30. Impedimentos dirimentes absolutos, demência notória, mesmo nos intervalos lúcidos, e a introdução ou inabilitação por anomalia psíquica. C. O casamento anterior não dissolvido religioso, tradicional ou civil, desde que se encontre convenientemente registrado por inscrição ou transcrição conforme o caso. E a nova linha D, união de facto devidamente atestada. A proposta de lei foi estudada pelas 3 bancadas parlamentares. Esta medida visa a proteção da criança e a erradicação de casamentos precoces. Embora os casamentos de menores de 18 anos sejam uma realidade não só de Moçambique, como também no continente, impõe-se que os Estados e governos adotem normas que visam proibir a constituição dessas relações. Muitas famílias moçambicanas são constituídas por uniões informais, ou seja, vivem em uniões de facto, por arrasto do direito costumeiro. Digo por arrasto do uso costumeiro, porque mesmo os fazedores e conhecedores da lei, alguns até aqui presentes nesta sala, vivem em uniões informais. É necessário regular este estado de coisas. A eliminação da exceção de contrair casamento entre e com menores de 18 anos constitui uma grande vitória para as famílias moçambicanas, em particular para as crianças, pois irá assegurar que as crianças possam gozar a sua infância, frequentar a escola e assumir responsabilidades próprias da sua sociedade, da sua idade. Outra inovação trazida na lei é que a prova da duração da união de fato não carece de testemunha, sendo suficiente a declaração dos unidos de fato na mesma ocasião. Ainda na sessão de hoje, a Assembleia da República ratificou a nomeação de Adelino Muxanga para mais um mandato como presidente do Tribunal Supremo. A ratificação beneficiou de grande maioria de voto dos deputados, mas não faltaram críticas e recomendações. Estes aplausos simbolizam o voto de confiança depositado pelos deputados da Assembleia da República a Adelino Muxanga para dirigir por mais 5 anos o Tribunal Supremo, em virtude da sua recondução pelo Presidente da República. O presidente da primeira comissão, Edson Makwakwa, diz que a nomeação de Muxanga é ratificável e justifica porquê. O processo da sua nomeação decorreu em conformidade com a Constituição e a lei, não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade orgânica, material e formal e nem de ilegalidade. As bancadas parlamentares da Frelimo e do MDM votaram a favor da recondução, mas deixam alguns desafios. Quero aproveitar esta oportunidade que, não obstante os grandes avanços que se podem observar no desempenho dos tribunais, os desafios ainda são muitos para se garantir uma cada vez melhor a justiça, onde todo cidadão se sinta incluído e se reveja na mesma. Nos tempos atuais, a justiça moçambicana está aquém da expectativa do cidadão, desde a responsabilização dos crimes, morosidade processual, condições de trabalho a nível dos órgãos de administração da justiça, infraestruturas condignas para o exercício da atividade, entre outros males que apoquentam essa classe de profissionais. A ratificação da nomeação de Muxanga foi por voto secreto. Dos 209 deputados presentes, 183 votaram a favor, 12 contra e 3 abstiveram-se.
O deputado da Renamo, António Muxanga, felicitou hoje em plenária a Presidente da Assembleia da República por alegadamente ter reconhecido o erro sobre o sentido de relaxamento da imunidade de Manuel Chang. Entretanto, Verônica Macamo insiste na expressão relaxamento e voltou a explicar o sentido. Caro colega, até a palavra. Durante a sessão desta terça-feira, António Muxanga voltou a abordar a questão sobre o sentido de relaxamento da imunidade do deputado Manuel Chang, detido na África do Sul, desta vez não para tecer críticas. Quero lhe felicitar, senhora Presidente, pelos seguintes motivos. Primeiro, sinto que finalmente já está relaxada. Parabéns, senhora Presidente. Reconhecer um erro é um ato nobre e de difícil coragem. Sim, a senhora Presidente errou e admitiu. Como a Presidente da Assembleia da República teria expresso que foram dispensadas formalidades jurídicas, visando bem maior, no que diz respeito ao tal relaxamento, Muxanga questionou os moldes para essa classificação. Essa faculdade de Direito ou Escola de Pensamento Jurídico será a mesma do Conselho Constitucional de Moçambique? Por que é que para o Conselho Constitucional só é bem jurídico maior quando visa proteger alguns e quando visa defender os interesses da democracia do povo, como é o caso da denúncia da fraude no processo do recenseamento eleitoral em Gaza, já não é bem jurídico maior? Por sua vez, Verônica Macamo, em jeito de resposta ao parlamentar, desmentiu parte dos pronunciamentos. Eu não disse em nenhum momento que relaxamento era uma medida jurídica, mas efetivamente se nós reduzimos unidade permitindo que ele fosse imposto medida de equação máxima, bom, você chamou afrouxamento, talvez pudesse chamar, ia-se dizer que não é caro, também podia dizer que é redução, cada um teria a sua interpretação. As respostas de Macamo não causaram satisfação ao deputado da Renamo, que quis intervir novamente, mas não houve espaço. Em Moçambique, os órgãos da Justiça ainda não estão devidamente preparados para prevenir e combater o terrorismo. Para o efeito, especialistas em terrorismo internacional estão em Cabo Delgado para formar procuradores, juízes e agentes dos serviços de investigação criminal. Oficialmente, em Moçambique ainda não foram registrados crimes diretamente relacionados com grupos terroristas, mas os atos de terror protagonizados por um grupo armado instalado na província de Cabo Delgado revelaram que o sistema de justiça do país ainda não está preparado para lidar com o terrorismo. Para resolver o problema, especialistas em terrorismo internacional estão em Moçambique para ajudar aos procuradores, juízes, serviços de investigação criminal e segurança do Estado à concepção de um plano de prevenção e combate ao terrorismo. A presente formação tem como objetivos principais melhorar a capacidade de atuação dos investigadores do CERNIC, magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais de lidar de forma eficaz com casos relacionados ao terrorismo, bem como fortalecer a capacidade de aplicação dos padrões internacionais e de boas práticas no combate ao terrorismo. Este treinamento conta com o apoio das Nações Unidas, que também está preocupada com o nível de violência em Cabo Delgado, que tem características terroristas. O tema tem que ser discutido internamente, as autoridades têm que decidir se este é terrorismo, mas o nível dos ataques que nós vemos é muito parecido, se pode relacionar com atos de terrorismo. Investigação e instrução de processos crimes e julgamento de casos relacionados com crimes de terrorismo são os temas que deverão ser apresentados por procuradores, juízes e especialistas em segurança oriundos de Espanha e Holanda. A formação decorre na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, onde há cerca de 2 anos a população vive aterrorizada devido à presença de um grupo armado no norte da província. O presidente do MDM, David Simango, disse hoje na Beira que os conflitos militares pós-processos eleitorais são a consequência da má atuação do STAI, que, na sua opinião, desvirtuam as vontades populares, pondo em causa a construção de um Estado de Direito e de uma paz efetiva. O STAI é hoje
um dos principais problemas, se não até o principal, o que tolhe as nossas possibilidades de desenvolvimento enquanto nação. É notório que a administração eleitoral moçambicana, nos últimos anos, pouco ou nada produziu para o Estado moçambicano. Pouco ou nada contribuiu para o progresso econômico, social e cultural do país. Pouco ou nada cuidou de satisfazer as necessidades essenciais dos moçambicanos. Os conflitos políticos militares pós as eleições são os indicadores e a razão deste gráfico negativo e inadmissível em Estado de Direito. Simango, que falava durante a abertura de uma capacitação de magistrados judiciais e do Ministério Público sobre ilícitos eleitorais, acrescentou que o regime democrático é um sistema de expectativa das vontades dos cidadãos, daí que toma a liberdade e a ousadia, o desafio de se trazer ao domínio público a qualidade e as razões que ditaram a péssima prestação que o STAI nos brindou no orçamento eleitoral, colocando descrédito às nossas estatísticas, cujo investimento avultado de contribuições da comunidade internacional. Pretende-se com esta capacitação municiar os beneficiários de ferramentas necessárias para uma adequada interpretação e aplicação do direito eleitoral, com vista a assegurar uma justiça de qualidade que se quer pronta, célere e que se saldará, afinal, numa contribuição positiva para o desenvolvimento deste ramo de direito. Olvidamos que a nossa intervenção contribua para a efetivação da paz e a harmonia social, garantindo que as eleições sejam livres, justas e transparentes. A capacitação destes magistrados termina nesta quarta-feira e tem como lema o papel do judiciário na administração da justiça eleitoral, um contributo para a consolidação da paz, democracia e Estado de Direito. Saímos esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Alunos do ensino secundário geral do curso noturno de algumas escolas em Maputo são obrigados a usar o uniforme escolar sob risco de não assistirem às aulas. Entretanto, a ministra da Educação não tem conhecimento da norma e diz que vai mandar banir a medida. 18 horas e 35 minutos. É intervalo na escola primária de Tunduro, bairro Fomento, província de Maputo. Os alunos conversam e algo chama a atenção. Todos trazem roupas da mesma cor, camisa branca e calças ou saias pretas. Até podia ser coincidência, mas no interior das salas a realidade mostra que não. Alunos do curso noturno nesta escola vestem o uniforme. E não há exceção. Adolescentes e adultos, todos devem estar uniformizados. Mas o exercício torna-se difícil para quem é trabalhador e aluno. Não é fácil, mas costumo levar a minha roupa na bolsa. Então, chego no serviço, lavo, deixo aí, depois igual uma hora da escola, saio de lá já vestida do uniforme, venho à escola. E quer se atrever a ir à escola sem uniforme, corre o risco de não assistir às aulas. Somos obrigados a estar trajados de uniforme para entrar na escola, porque às vezes com o guarda ali não é fácil. Sem uniforme corre o risco de não frequentar as aulas, de não assistir às aulas. O cenário repete-se na escola secundária da Machava. Mas aqui há tolerância para quem não trouxer uniforme. Saio do hospital, medo de visitar minha irmã. Então não deu tempo de ir para casa levar o uniforme. Eu justifiquei com o guarda lá fora e ele deixou que eu entrasse. É mesmo para controlar a entrada de indivíduos estranhos no recinto escolar que a direção das escolas decidiu, juntamente com o Conselho de Escola e com o aval da Direção Provincial da Educação. Havia indivíduos que faziam-se presentes que não eram alunos e perturbavam o decurso normal das aulas. Então, dificilmente era difícil saber quem é quem. Então, como forma de perceber, este é nosso aluno, aquele não é,
acabamos introduzindo o uniforme. Compartilhamos também a nível do Conselho da Escola. Os pais é uma medida que já vimos implementando mais ou menos há uma coisa de 3 anos. Mas a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano não tem conhecimento e diz que a mesma não faz sentido. Primeira vez que estou a ouvir aqui consigo, já estão a usar? Então eu vou mandar agora mesmo a inspeção para ir lá ver o que é que está a acontecer, porque é inconcebível que uma pessoa que está a sair do trabalho vai à escola, portanto no curso noturno, tenha que usar o uniforme. Não faz sentido, não faz sentido. Nós vamos averiguar e vamos mandar parar este processo, porque não faz parte do plano do Ministério. Provavelmente por emoções alguém decidiu fazer isso sem consultar o Ministério da Educação, e iremos falar com os diretores provinciais onde este tipo de ação está a ocorrer. Está fora do seu conhecimento, mas o Regulamento do Ensino Secundário Geral, no seu artigo 10, estabelece que as escolas do ensino secundário geral devem adotar um uniforme estabelecido pelo respectivo regulamento interno. O uso do uniforme escolar é obrigatório para todos os alunos. Compete à escola garantir o uniforme escolar aos alunos comprovadamente carentes, fazendo uso dos fundos da ação social escolar. Em nenhum momento, o aluno comprovadamente carente é proibido de frequentar as aulas por falta de uniforme. Entretanto, o mesmo regulamento não especifica a obrigatoriedade dos alunos do curso noturno usarem o uniforme escolar. Ainda no regulamento, reconhece-se o papel do Conselho de Escola na identificação de problemas que requeiram participação comunitária e promover a sua resolução em coordenação com esta e com os pais encarregados de educação. E foi com o consentimento deste órgão e da Direção Provincial da Educação que algumas escolas da província de Maputo introduziram o uso do uniforme no curso noturno para reduzir índices de marginalidade. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas suspendeu as atividades da pastelaria Chukelani na cidade de Maputo por funcionar enquanto decorrem obras de requalificação. A proprietária do estabelecimento diz que tudo não passa de perseguição de invejosos. De um lado, obras e do outro, refeições. Uma combinação que não é permitida por lei. E por isso, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas decidiu encerrar enquanto as obras não terminam. Quando alguém quer fazer obras, informa e fecha o estabelecimento. Depois das obras, vai pedir autorização para abrir o estabelecimento. Por qualquer obra, também altera a sua infraestrutura. É necessário que conste do cadastro do estabelecimento. Uma suspensão que, para a proprietária da Chukelani, é fruto de perseguição que está a ser feita por pessoas próximas a ela. Eu acho que estou a ser útil também para a nação, mas é muita pena porque as pessoas que estão à volta, cheias de inveja, muita inveja. Mas reconhece que houve uma irregularidade? Eu reconheço porque pronto, o estabelecimento é grande. Eu fechei a parte frontal onde é que estou a fazer as obras, convencida porque eu fui convencida que não iria influenciar a parte traseira. Mas a pastelaria Chukelani não foi o único estabelecimento fiscalizado pela INAI nos últimos 15 dias. No total, foram 702 estabelecimentos onde foram cativos produtos equivalentes a 297 mil meticais. A autarquia de Maputo está a investir 9 milhões de meticais para renovar a sinalização nas lombas, passadeiras e outros sinais horizontais de trânsito. A STV exibiu em junho uma reportagem que dava conta que as passadeiras estavam invisíveis nas estradas da capital do país. Na sequência, a Idilidade ouviu as reclamações dos munícipes e já está a renovar as passadeiras com pinturas. Albertina Tivan, porta-voz do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, fez saber que o trabalho é realizado por uma empresa selecionada através de um concurso público. Esta sinalização horizontal, portanto, aquela que acontece no asfalto, tanto para além das lombas, estamos a proceder também à sinalização das linhas. As linhas contínuas, as linhas descontínuas, as passadeiras, e esta sinalização ajuda muito e facilita a transitabilidade não só das viaturas como também dos peões. Os trabalhos de renovação
terão a duração de 6 meses e serão executados em 2 fases. Dizer que nesta primeira fase está a acontecer, portanto, esta manutenção periódica, quer dizer que estamos a repor ali onde a sinalização tinha desaparecido, vamos repor a sinalização e reforçar ou melhorá-la ali onde ela estava quase que invisível. E, finda esta fase, teremos que assegurar também que esta sinalização se mantém lá. Portanto, passaremos depois desta fase a uma manutenção, digamos, de rotina. Os munícipes e utentes saúdam este programa do Conselho Autárquico de Maputo. Elsa Julieta considera que a renovação dos sinais vai garantir maior segurança aos peões. Eu acho muito necessário, porque nós, os peões, passamos mesmo mal para estar a atravessar. Veja que muitas vezes os carros, antes de pintarem, ficavam mesmo por cima das passadeiras e nós não sabíamos por onde passar. Então isso é bem-vindo, penso eu. José Macaúz partilha a mesma opinião. Eu acho uma boa ideia, sim, para evitar os acidentes, porque muita gente atravessa qualquer sítio, mas eu acho que é uma boa iniciativa. Vai garantir a segurança dos peões enquanto estiverem a atravessar a estrada? Sim, porque veja lá aqui onde é que não está pintado. As pessoas não conhecem onde é que deve atravessar. As pessoas atravessam de qualquer sítio. Agora sim, já é visível, já dá para a passadeira. A falta de espaços específicos para ciclistas é outra preocupação na cidade de Maputo. Este jovem anda por aqui da sua bicicleta, mas diz ser perigoso por não ser local ideal para bicicletas. Sente seguro andando de bicicleta aqui na cidade de Maputo? Eu acho que não, né? Não, é uma questão de coragem, também porque sou puto, né? E acha que era bom que houvesse uma faixa exclusiva para ciclistas? Acho, porque eu acho que alguns países têm isso. As lombas também ganharam nova roupagem, o que permite a sua melhor visualização. 5 anos depois do lançamento do Programa Nacional de Mecanização Agrária, beneficiários mostram-se satisfeitos com o plano governamental levado a cabo pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário, um dos parceiros da primeira edição da Mosgro. Um dos principais desafios da agricultura em Moçambique é o acesso aos serviços de mecanização. Para reverter o cenário, o governo de Moçambique lançou o Programa Nacional de Mecanização Agrária. 5 anos depois, os beneficiários do programa asseguram que a iniciativa veio contribuir para o aumento da produção e da produtividade. O FDA alocou 7 tratores para a minha gestão, 6 charruas, 2 grades pesadas, 2 grades leves, 2 semeadores para feijões e milho e soja, 2 distribuidores de adubo, adubo não orgânico, 1 distribuidor de calcário, 1 pulverizador ou atomizador, e 6 atrelados. Sem dúvida, isso foi uma alavanca muito grande. Antes do apoio da FTA, quase eu estava a fazer 1,5 hectares. Mas quando adquiri a máquina, acabei adquirindo a farma. Para acaso da máquina, já fiquei um pouco achado que tanto uma máquina ia dar, tanto uma farma ia dar. Tinha que localizar uma área que era para melhor explorar. Ela ontem que enquadrei 200 hectares e comecei a aumentar a minha produção. Para a implementação do programa, o FDA criou em todo o país os centros de serviços agrários, que são responsáveis por garantir o acesso à maquinaria e venda de insumos aos produtores. Em Ribaue, província de Nampula, por exemplo, está instalado um dos maiores centros de serviços agrários da zona norte do país, fruto do financiamento do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA. Esse centro, na verdade, ele se iniciou através de uma iniciativa do governo, que foi a cessão de tratores através do FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento Agrário,
onde o governo trouxe para os pequenos produtores a oportunidade de existir equipamentos para ser colocado aos pequenos produtores. Mas em função disso, a empresa percebeu que isso, sem dúvida, era um passo muito importante, mas existiam outras atividades que deveriam ser agregadas nesse projeto para se ter o primeiro centro de serviço completo. Então, em segundo lugar, veio a questão da comercialização de semente e fertilizante para os pequenos agricultores. Já em Lixinga, província do Niassa, e no distrito de Lugela, na Zambésia, os produtores saúdam a iniciativa governamental, assegurando que o acesso a insumos e maquinaria agrária está mais próximo e acessível. Há uma vantagem em relação quando eu trabalhava manual. O trator está-me a ajudar muito, conforme as áreas é grande, e vou continuar a aumentar áreas. Por isso estou a ver que daqui à frente vou ter um sucesso bom. O programa desde o primeiro ano que nós beneficiamos está a surtir efeitos. Os agricultores também já estão a se habituar. Os pedidos não é como antes, estamos a ter mais pedidos e é um programa que dá para ficar. Refira-se que a primeira edição do Mosgro contará com a exposição de vários serviços de mecanização agrária e irá debater caminhos para impulsionar cada vez mais o agronegócio no país. Vamos olhar o mundo. Um novo caso de ébola foi confirmado fora da zona a que o vírus estaria confinado no leste da República Democrática do Congo. O facto está a agravar as preocupações da Organização Mundial da Saúde. Parecia que estava controlado, mas o novo caso de ébola provou que não. Em Goma, cerca de 180 quilômetros de Kivu Norte e Ituri, área onde se pensava estar controlado o surto do ébola, um padre foi diagnosticado o vírus do ébola. O homem diagnosticado viajou 200 quilômetros de autocarro desde Butembo, uma cidade entre Kivu Norte e Ituri, onde terá contactado várias pessoas infectadas com o ébola. A preocupação agudiza-se porque Goma é um importante polo de transportes na República Democrática do Congo, onde vive mais de 1 milhão de pessoas. Medidas sanitárias estão a ser implementadas na região e o risco de propagação do vírus mantém-se alto, alerta a Organização Mundial da Saúde. Mas apesar dos alertas emitidos pela OMS, o Ministério da Saúde congolês considerou baixo o risco de propagação em Goma. O Brexit poderá ser retardado caso o próximo primeiro-ministro do Reino Unido apresente uma boa razão à atual ministra da Defesa da Alemanha. Ursula von der Leyen, atual ministra da Defesa da Alemanha e candidata à presidência da Comissão Europeia, mostrou-se esta terça-feira disposta a alargar o prazo para o Brexit e a lutar pela Europa. A candidata à presidência da Comissão Europeia garantiu estar preparada para atrasar a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 31 de outubro, caso o próximo primeiro-ministro britânico apresente uma boa razão para o efeito. Segundo Ursula, pela primeira vez em 2016, um Estado-membro decidiu sair da União Europeia, uma decisão que lamenta, mas suspeita e por isso promete assegurar a paz e a estabilidade na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. A governante alemã, que já anunciou que cessará funções como ministra de imediato, seja ou não escolhida como candidata, anunciou também a introdução de um pacote comum de imigração de forma a proteger as fronteiras externas da União Europeia. Passam hoje 50 anos desde que o homem pisou a Lua pela primeira vez. Foi uma missão descrita como um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade, que a missão Apolo 11 aterrou pela primeira vez na superfície lunar. Gabriel, o pensador, cantou e talvez sonhou, mas nunca foi. Eu vou pro mundo da Lua. Quem de facto foi à Lua foram os antigos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Charles Duke, na missão Apolo 11 da NASA, precisamente há 50 anos. Meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na Lua?
Hoje, os antigos astronautas assistiram à estreia da Apollo 11 no espetáculo imersivo em exibição no estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos da América. Buzz Aldrin é o último sobrevivente da equipa que aterrou na superfície lunar. Mas se os astronautas ficaram como os rostos da missão, houve toda uma equipa a trabalhar para alcançar este objetivo. Na altura, apenas uma mulher, Joanne Morgan, participou no lançamento do Saturno V, que colocou a missão Apollo 11 em órbita. No início deste ano, a NASA anunciou o programa Artemis para levar astronautas à Lua até 2024. O objetivo é usar a superfície lunar como campo de treino para uma eventual exploração de Marte. Eu vou pro mundo da Lua. E nesta noite, a sombra da Terra poderá refletir-se sobre a Lua, um fenômeno que poderá ser visto em vários cantos do mundo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 31 graus de máxima e 15 de mínima. 29 graus de máxima para Xai-Xai e 18 de mínima. Inhambane, 28 graus de máxima e 17 de mínima. No centro do país, Tete, 28 de máxima e 16 de mínima, 24 de máxima para Chimoio e 12 de mínima, 26 graus de máxima na Beira e 15 de mínima. Em Climane teremos uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15. Mais a norte, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11, 27 de máxima para Pemba e 18 de mínima, Nampula, 26 de máxima e 16 de mínima. Até já. Terceira e última parte do jornal dedicada ao desporto. O Presidente da República, Filipe Nyusi, felicitou a Seleção Nacional de Hóquei em Patins pela conquista sábado da Taça Internacional de Hóquei em Patins após vitória na final diante de Andorra por 4-3. Numa mensagem enviada à nossa redação, o chefe de Estado destacou o facto de Moçambique ter conquistado o título pela segunda vez na sua história, feito que enche todos os moçambicanos de orgulho. Passamos a ler parte da mensagem. Queremos, pois, a partir de Pebani, na província da Zambésia, em nome de todos os moçambicanos, manifestar as nossas sinceras felicitações à nossa Seleção Nacional por mais esta conquista depois de tê-lo feito há 13 anos, em 2006, no Uruguai. Este desempenho memorável é um prémio merecido a todos os moçambicanos que, perante vicissitudes da natureza, se reerguem, se reerguem saboreando mais uma vitória do nosso desporto. Os nossos briosos hoquistas exaltaram o patriotismo, mostrando que com persistência e crença se pode conquistar um lugar de destaque, motivando a todo um povo a caminhar firme, unido e com trabalho árduo rumo ao futuro risonho. Estamos ainda a ler a mensagem com o vosso brilharete, assim que é, os moçambicanos em todo o território nacional, bem assim na diáspora, jubilaram orgulhosos. Parabéns, campeões internacionais, congratulou o Presidente da República. A Seleção Nacional de Moçambique, os Mambas, está inserida no pote 3 do sorteio dos grupos para a fase de qualificação ao CAN 2021, que terá lugar nos Camarões. O sorteio será realizado esta quinta-feira. O CAN 2019 ainda não terminou e a Confederação Africana de Futebol já projeta a competição que terá lugar em 2021 nos Camarões. Para já, a CAF divulgou apenas os potes para o sorteio que terá lugar esta quinta-feira no Cairo, Egito, à margem da Assembleia Geral, que antecede a final da prova continental. Moçambique está inserido no pote 3 do sorteio, juntamente com outras 11 seleções que vai evitar na fase de grupos.
O destaque das seleções que os Mambas não vão encontrar no grupo de apuramento ao CAN 2021 vai para o Madagascar, seleção que tem sido o carrasco da seleção nacional nos últimos anos em competições regionais e continentais. A Namíbia e Guiné-Bissau, que estiveram no mesmo grupo dos Mambas, e as qualificadas ao CAN do Egito, Zimbábue, Angola e Malau, outras seleções da região austral de África. Assim, a seleção nacional poderá cruzar caminho de outros colossos do futebol africano, principalmente das que fazem parte do pote 1, que integra seleções que estiveram presentes no CAN do Egito. Eis os potes do sorteio para a fase de grupos de apuramento ao CAN dos Camarões em 2021. Pote 1, Tunísia, Marrocos, Senegal, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egito, Burkina Faso, Mali, Costa do Marfim e Argélia. Pote 2, Guiné-Conakry, África do Sul, Cabo Verde, Uganda, Zâmbia, Benin, Gabão, Congo, Mauritânia, Níger, Quênia e Líbia. Pote 3, Madagascar, Zimbábue, República Centro-Africana, Namíbia, Serra Leoa, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Malawi, Togo, Sudão e Tanzânia. Pote 4, Burundi, Ruanda, Guiné Equatorial, Eswatini, Lesoto, Botsuana, Comores e Etiópia. A este pote vão se juntar mais 4 seleções que sairão de uma pré-eliminatória de 8, nomeadamente Libéria, Maurícias, Gâmbia, Sudão do Sul, Chad, São Tomé e Príncipe, Seychelles e Djibouti. A fase de qualificação ao CAN 2021 inicia em março de 2020. A Associação Moçambicana de Treinadores de Basquetebol vai eleger no próximo dia 31 de agosto a nova direção da agremiação, que tem como objetivo defender os interesses da classe no país. De acordo com Miguel Guambi, secretário-geral da agremiação, ainda não há candidatos para presidir a associação. Dentro de dias será convocada a Assembleia para se realizar no dia 31 de agosto. Enquanto decorre o processo da preparação, as pessoas os interessados deverão apresentar as suas listas até dia 26 de agosto. As listas deverão compor 3 órgãos, mínimo. Portanto, a Assembleia Geral, o Conselho de Direção e o Conselho Fiscal. Para que se possa candidatar, primeiro tem que ser um treinador ou auxiliar e estar inscrito como sócio. As listas deverão estar subscritas com o mínimo de 5% dos sócios em condição, com pleno gozo dos direitos de sócio. Até o momento não, porque ainda não chegou, portanto ainda estamos a um mês do prazo da apresentação das listas. Neste momento ainda estamos mais numa fase de divulgação de que vai haver a Assembleia. São 9 da noite em Moçambique e na África do Sul. O ponto final do jornal. Dentro de instantes retomamos a antena através da STV Notícias. Até já.